Jair Bolsonaro pretende seguir o caminho de Donald Trump e mudar a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo, portanto, Jerusalém como a capital daquele estado. Mas isso pode trazer grandes problemas, algumas controvérsias e outras polêmicas. Quais são essas polêmicas envolvidas? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e tocar o sininho para receber as notificações. Bom, o primeiro grande argumento para aqueles que são contrários à mudança da embaixada é de que o mundo árabe é um grande parceiro no Brasil. Só ao longo do ano de 2017 foram mais de 10 bilhões somente em exportações para esses diferentes países. Até o final desse primeiro semestre de 2018 foram exportados mais de 2,1 bilhões de dólares em açúcar para essa parte do mundo, 1,2 bilhão de minério de ferro, 1,6 bilhão de dólares em carne de frango, 755 milhões de dólares em carne bovina, 779 milhões também de dólares em milho. Todos esses números transformam o mundo árabe no nosso quinto maior parceiro em exportações. E obviamente que isso traria consequências. Essa mudança da embaixada para Jerusalém traria possíveis consequências diplomáticas e comerciais para o Brasil. Mas antes de formar uma opinião, nós precisamos entender, afinal de contas, por que é tão significativa essa mudança da embaixada. Bom, o primeiro grande motivo é que, realmente Jerusalém acaba se tornando a capital administrativa de Israel. É em Jerusalém onde fica o primeiro-ministro, no caso Benjamin Netanyahu, é em Jerusalém onde fica a sede do judiciário israelense e é lá também que fica o parlamento, ou seja, o Estado de Israel de fato considera oficialmente Jerusalém como sua capital, e capital indivisível, única e sagrada. O grande problema é que a Palestina também considera Jerusalém a sua capital. Inclusive, a parte oriental de Jerusalém é formada majoritariamente por muçulmanos, isso é, povo árabe, tem uma minoria cristã, mas em grande parte são palestinos de tendência muçulmana. Por conta dessa divisão entre aquilo que a Palestina entende por ser Jerusalém e aquilo que Israel entende por ser Jerusalém, a comunidade internacional criou um consenso. Ninguém coloca embaixada lá até que estes dois povos entrem num consenso sobre como utilizar aquele território que para ambas as religiões é sagrado. Contudo, esse consenso internacional que vinha desde 1948 foi quebrado a partir da gestão de Donald Trump nos Estados Unidos, que mudou de fato a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, considerando, portanto, a vontade do Estado de Israel, que é ter Jerusalém como a sua capital oficial. Seguido dos Estados Unidos, também tomou a mesma decisão a Guatemala, que é uma grande parceira dos Estados Unidos e depende até mesmo significativamente de forma financeira desse país. Pouco tempo depois, o Paraguai tomou a mesma decisão. Mas vamos lembrar aqui que os Estados Unidos é um gigante diplomático e até mesmo um gigante econômico em questão de forças armadas, enfim, é incomparável ao Brasil. Portanto, as consequências em quantidade e qualidade seriam diferentes se comparadas com as consequências para o Brasil, por exemplo. Além disso, houve protestos formais do Líbano, da Síria, da Jordânia, do Irã, da Turquia e do Paquistão. Agora eu consegui. Isso sem falar das críticas diplomáticas de alguns países da União Europeia, como por exemplo a França e o Reino Unido. Bom, essas pressões também atingiram de certa forma a Guatemala e o Paraguai. Mas como o Paraguai não tem uma parceria tão forte com os Estados Unidos e trocaram de presidente há pouco tempo, eles acabaram voltando atrás na decisão. Inclusive Israel, como uma medida de retaliação ao Paraguai, simplesmente retirou a sua embaixada do país e cortou relações diplomáticas. A pressão que esses países aplicaram aos americanos pode não ter influenciado tanto a economia deles, mas pode ser significativa para o Brasil. Além deles, a Turquia e o Catar especialmente podem aplicar sanções um pouco até mesmo mais duras ao Brasil ou até mesmo cortar relações comerciais nesse sentido. Outros países, contudo, podem na verdade nem se importar. A Arábia Saudita, por exemplo, não costuma se envolver nessa confusão entre Palestina e o Estado de Israel, e as relações com este país, que também é árabe e também está naquela região, podem ser praticamente não influenciadas por conta da decisão do nosso novo presidente. Além disso, também poderiam vir as pressões religiosas das igrejas do Ocidente, como a copta, a ortodoxa, a sarmênia e até mesmo do próprio Vaticano, por conta da gestão do Papa Francisco
Francisco, que tem tido uma posição de realmente não se envolver também nesta confusão entre Palestina e Israel e tem tido até mesmo algumas tendências favoráveis à formação do Estado da Palestina com a divisão da capital de Jerusalém. Lido todo esse cenário, a maior parte dos especialistas em relações internacionais poderia dizer que esta não seria uma boa opção para o Brasil, porque cortaríamos relações ou prejudicaríamos relações com o mundo árabe. A grande verdade é que não temos como prever qual seria o tamanho e qual seria a extensão dessas sanções ou desse corte de relações. A verdade é que, antes de mais nada, o novo governo de Bolsonaro precisa nomear o Itamaraty e colocar na balança quais seriam as consequências positivas e negativas da tomada dessa decisão. Mas para além das relações comerciais e as relações diplomáticas, uma coisa precisa ser colocada na balança. O Estado de Israel é um dos maiores defensores da liberdade e, por mais que, se comparado com o mundo árabe, não seja um grande parceiro comercial, é um Estado defensor da democracia e das liberdades individuais. É um Estado que, por exemplo, não se importa com o fato de, na sua capital, determinada parte da cidade ser dominada por muçulmanos e pessoas não muito favoráveis ao próprio Estado de Israel. E do ponto de vista diplomático, ainda vale dizer que Donald Trump continua sendo o presidente dos Estados Unidos. E assim como a Guatemala conseguiu fortalecer as suas relações com os Estados Unidos, uma sinalização tão clara deste novo governo brasileiro também nos aproximaria da nação americana. E que, obviamente, também é um grande parceiro comercial, um grande parceiro diplomático. Donald Trump teve a coragem de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Bolsonaro disse isso ao longo de toda a sua campanha e disse isso inclusive após a sua vitória. Voltar atrás agora nesse momento talvez não seria a melhor opção. As consequências vindas dos Estados Unidos ou vindas de Israel poderiam também ser danosas ao Brasil. Não é segredo para ninguém, nunca foi segredo, o que ele defendeu no seu plano de governo e o que disse nos seus discursos logo após a sua vitória. Até porque o conflito entre Israel e Palestina não vai se resolver da noite para o dia. É necessário líderes políticos com coragem para fazer as mudanças e as sinalizações necessárias. E é isso que nós temos visto, tanto de Trump quanto de Bolsonaro. Até porque, se não tivermos líderes com essa coragem, com essa determinação, este conflito pode perdurar eternamente. Ou até que um dia aconteça uma grande tragédia da qual nenhum de nós desejamos.